Então, boa tarde a todos. Agradeço aí a presença de vocês para a nossa sequência aqui da disciplina de Programação 4. Então, vamos lá. Aula 7, JavaScript orientado a objetos. Bom, estamos em Programação 4, né? Portanto, você já viu pelo menos aí 3 programações até chegar até aqui, né? Pelo menos porque pode ser o caso que você está vendo Programação 4, você tem visto Programação 3, né? Mas se você já viu 3 programações, pelo menos, você já passou por orientação a objetos. E ainda que o foco da programação massiva esteja muito mais nos últimos módulos da disciplina aqui, né, que é onde a gente vai lidar com programação back-end, a gente não pode perder a oportunidade de revisar fatos, conceitos de programação em geral, mesmo a gente estando vendo aqui ainda programação front-end, porque isso é de fundamental importância para a sua formação enquanto cientista da computação. Agora, falando de orientação a objetos para JavaScript, aqui ele vai ter duas funções. Essa que eu acabei de dizer, ou seja, um meio de você revisar conceitos de programação orientada a objetos aplicados ao JavaScript. E uma outra funcionalidade dessa aula de hoje é de você ver coisas que você vai utilizar mais adiante quando você quiser adicionar comportamento a páginas usando JavaScript. Porque a gente falou que do tripé dos 3 tópicos que a gente está abordando desde o começo da disciplina, HTML, CSS e JavaScript, HTML para estrutura, CSS para estilos e JavaScript para comportamento. Então, para adicionar esse comportamento, em alguns momentos você vai ter que lançar mão do uso de orientação a objetos que é proporcionado pela linguagem JavaScript. Agora, se eu voltar para o primeiro objetivo dessa aula, que é o objetivo de rever alguns conceitos de orientação a objetos a partir de JavaScript, é importante dizer que JavaScript por si não é, claro, a melhor linguagem possível para você aprender orientação a objetos. De maneira que, se você um dia quisesse aprender orientação a objetos tendo como primeira linguagem JavaScript, ela mais te confundiria do que te ajudaria a entender. Por quê? Porque, bom, essa é uma percepção que eu fui tendo à medida que eu fui preparando essa aula e também compartilhada por alguns dos professores que eu assisti algumas aulas para poder preparar esta. O JavaScript faz uma certa adaptação das suas próprias capacidades para poder, a partir dessa adaptação, oferecer recursos de orientação a objeto. Então, não quer dizer que talvez ele tenha sido criado voltado para essa capacidade, mas a sua linguagem permite alcançar conceitos desse paradigma. Funciona, isso que importa, funciona. Dentro daquilo que é, por exemplo, herança, eu quero ter herança em JavaScript. Ok, você vai conseguir ter herança. Eu quero ter definição de construtor em JavaScript. Eu quero definição de métodos em JavaScript. Você vai ter tudo isso. Mas você vai ter tudo isso à la JavaScript. Ou seja, da forma como é disponível a partir da linguagem de JavaScript. E não de uma forma aliada entre teoria e prática que você consegue com Java, que você consegue com C++, onde o conceito está expresso na própria linguagem. Entende? Então, assim, se você não entendeu o que eu disse, você talvez vá entender ao longo da aula, vendo assim o jeitinho que ele dá para poder fazer as coisas darem certo em orientação a objeto. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com um conceito fundamental para essa aula de hoje, que é o conceito de funções de primeira classe. A gente já chegou a ver esse conceito na aula passada sem defini-lo, mas no momento em que você observava a possibilidade de atribuir uma função a uma variável, você já via que o JavaScript tinha algo diferente das linguagens que você já tinha conhecido até aqui. Isso acontece porque JavaScript trata funções como sendo, vou usar até o termo que está na Wikipédia, cidadãos de primeira classe. Cidadãos de primeira classe, né? First Class Citizens, ele está lá. Então, o que seria cidadãos de primeira classe? Por exemplo, uma variável do tipo inteiro é tratada como um cidadão de primeira classe pela linguagem C, por exemplo. Isso quer dizer que eu posso armazenar valores, né, inteiros dentro dessa variável. Eu posso passar esses valores como argumento para uma função. E eu posso retornar esses valores de uma função. Então, eu posso tanto passar um inteiro, né, um inteiro sendo esse inteiro esse cidadão de primeira classe desse exemplo aqui. Eu posso armazenar inteiros em variáveis, passar inteiros como argumentos para uma função e retornar inteiros de uma função. Isso é perfeitamente possível, você sabe disso, né? Agora, JavaScript
adiciona funções a esses cidadãos de primeira classe, na medida em que, se isso é possível, se função é um cidadão de primeira classe, então eu posso armazenar funções em variáveis, eu posso passar funções como argumento para uma função, e eu posso retornar funções de uma função. Veja, essa capacidade não é uma capacidade assim. C++, por exemplo, permite passar funções como argumentos, permite passar ponteiros para funções. Mas aqui em JavaScript, isso está diretamente relacionado à forma como a linguagem funciona e como ela proporciona outras funcionalidades. A partir dessa capacidade de passar funções, por exemplo, como argumentos. Então, isso está diretamente relacionado com a forma como você pode utilizar os recursos da linguagem, essa capacidade. Certo? Então, continuando aqui. Vamos primeiro para um exemplo aqui que contempla armazenar funções em variáveis e passar como um argumento para uma função. Então, o que ele está dizendo lá? Está dizendo que eu posso armazenar função em variável, né? Então, o que seria isso? Bom, quer dizer que eu posso criar uma função aqui. Vou chamar essa função de f1. Vou chamar ela de f de função do Sandino. E aí, essa função não recebe nenhum parâmetro e ela só imprime na tela e aí, só isso. Então, pronto. Está criada a minha função. Então, eu posso fazer assim. A recebe função do Sandino. E agora eu posso chamar a função do Sandino a partir de A, fazendo aquele operador de invocação, né? Chamando os parênteses. Bom, basicamente é isso. Isso é atribuir uma função a uma variável, e aí você, uma vez atribuído, você invoca ela usando os parênteses. Se essa função esperasse um parâmetro, você passaria o parâmetro também pelos parênteses aqui, certo? Então, se essa função retornasse uma outra função, esse A, vamos supor que essa função retornasse uma função. Então, se eu fizesse A recebe função do Sandino, abre e fecha parênteses, isso quer dizer que eu estou invocando essa função. Se eu estou invocando essa função vai fazer o que ela deveria fazer, que é retornar um valor. Ou seja, se o retorno dela é uma função, essa função retornada iria para A, e A, por sua vez, quando usando esse operador, invocaria a função que seria retornada da função do Sandino aqui. Isso que eu estou dizendo, agora sim é o que está nesse exemplo, né? Então, o primeiro exemplo é só para demonstrar a atribuição de funções a variáveis. E a outra coisa que foi dito é que você pode passar como argumento uma função. Eu não fiz esse exemplo, né? Passar uma função como argumento. Então, vamos fazer aqui também. Eu vou fazer uma nova função chamada Serra Azul. Serra Azul. E essa função Serra Azul recebe um f aqui como argumento, que é esperado ser uma função. Então, essa função f, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou invocar ela, só isso. Então, está criada a minha função Serra Azul. Agora eu vou jogar a função do Sandino dentro da função Serra Azul, né? Vou chamar a função Serra Azul e dentro dela eu vou jogar a função do Sandino. Então, o que aconteceu? Passei uma função dentro da função, essa função Serra Azul recebe a função e invoca, e foi o que aconteceu quando eu invoquei Serra Azul. Eu subdeleguei a invocação dessa função para essa função. E aí, quando eu invoquei ela, né, passando por parâmetro aqui, a função de dentro foi invocada e a saída está aqui. Ok? Então, prosseguindo. Então, aqui cobriu esses dois primeiros exemplos. Posso armazenar em variáveis, vi lá, atribuir a função do Sandino a A e posso passar como argumento uma função. Foi quando eu passei a função do Sandino para a função Serra Azul. E aqui, retornar de uma função. Veja, essa função aqui, alerta, então retorna, o que ela faz? Alerta, então retorna. Ela cumpre exatamente o que ela diz no seu próprio nome. Então, ela alerta, né? Esse alert, ele abre uma janelinha de alerta no seu navegador,
com essa mensagem aqui, e ela retorna essa função. Ela já cria a função e já retorna no mesmo comando aqui. Isso quer dizer que, o que acontece nessa linha aqui? O que estaria acontecendo nessa linha depois que essa função foi definida? Veja que esse inner function, né, função de dentro, a função de dentro, ou seja, essa variável espera receber, né, pelo próprio nome aqui, a função que está dentro dessa função. Então, veja que ele está recebendo a invocação da função. Ele não está recebendo a função sem isso aqui. Se ele estivesse recebendo a função, se ele estiver recebendo essa função sem isso aqui, ele estaria recebendo a função como um todo, né? Ou seja, eu poderia chamar alert then return a partir de inner function, mas não é o caso. Borracha, não é o caso. Eu estou chamando eu estou atribuindo o retorno da função. Bom, por que eu estou atribuindo o retorno da função? Porque eu estou invocando a função. Então, eu invoco, ela retorna e inner function recebe o retorno dessa função. E qual que é o retorno dessa função? É uma função. Então, inner function está recebendo essa função de dentro. Isso quer dizer que se eu invocar inner function, ele invoca só a função de dentro. Ou seja, vai aparecer lá só um alerta da mensagem 2. Enquanto que, se eu quiser invocar a função de dentro diretamente pela função de fora, eu até mudei aqui, mas essa saída aqui está errada. Está vendo aqui que tem 2 parênteses. Isso quer dizer que ele está invocando a função que está dentro da função. Isso mesmo que está acontecendo aqui. Seria melhor a gente fazer, porque eu acabei mudando a saída aqui, é melhor a gente fazer para ver isso aqui funcionando, né? Vou trocar esse alerta aqui por um console.log, para ele mostrar só aqui. Tá, então pronto. Então, se eu faço alerta, então retorna chama, assim, veja, ele invocou as duas funções. Ele invocou a de dentro e invocou a de fora. Se eu chamar, veja, se eu chamo só assim, o que ele fez? Ele mostrou a mensagem 1, que é o que ele faz, independente de qualquer outra coisa, e retornou. Veja, isso aqui é só o retorno. Como ninguém pegou esse retorno ficou aqui na janela, né? no objeto window, né? que é referenciado aqui nessa janela. Mas quando eu fiz assim, ó, então ele invocou de dentro e o retorno que deu, ele invocou também. Então é como se ele invocou invocou a função original, essa função original retornou e o retorno é invocado aqui na mesma linha. Então é isso que está acontecendo, só para que você não confunda quando você vê isso daqui em algum ponto. Ok? Ele pega o retorno e como o retorno é uma função, ele executa também. Então, continuando a partir daqui. Vamos lá. Callback. O que é o callback? Bom, uma vez que você pode passar funções por parâmetros para outras funções, você consegue fazer essa subdelegação da invocação de uma função para outra função. A gente já viu isso. A gente já viu isso quando eu fiz a minha função dentro da função da Serra Azul, e aí eu invoquei a minha função a partir da função da Serra Azul. Certo? Agora, esse callback, essa capacidade de fazer isso, ela é presenciada em diversas funcionalidades da própria linguagem do JavaScript. Toda vez que você vê callback function, é isso, é quando alguma função que existe, ou callbacks, ou callback f, enfim, é alguma função que recebe outra função como parâmetro. A gente vai ver um exemplo aqui onde o JavaScript usa isso como exemplo. Mas aqui o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem uma função chamada, vamos chamar assim, de invoca e adiciona, né? Ela chama e adiciona. Então ela recebe como parâmetro um inteiro, um inteiro não, né? Um n e uma função, uma outra função. Então o que ela retorna? Ela retorna a soma desse inteiro, desse valor que foi passado, mais o retorno dessa função. E aqui ele criou uma outra função, a função chama retorna 3. E o que a função faz? Retorna 3. E aí, por último, ele criou uma variável que recebe a chamada da função call and add, né, a primeira função aqui, que recebe como parâmetro 2 e a função retorna 3. Então, o que isso aqui vai retornar para ele? 5.
porque na prática o que ele vai fazer? Ele vai ter 2 aqui, 2 mais o retorno dessa. O retorno dessa é 3, 2 mais 3, 5 para cá. Então, simples assim, e só complementa os exemplos que a gente já tinha passado de subdelegação de funções a outras funções. Então, assim, não só você pode subdelegar e invocar, como você também pode manipular a saída dela para mostrar a saída já agregada de outra informação, como foi o caso aqui. Mas o fato é que essa opção de usar função dentro de função, ela, por exemplo, é utilizada por algumas funcionalidades de JavaScript, como é o caso do for-each. O for-each é uma função que é invocada a partir de arrays, ou seja, toda vez que você declara um array e usa o operador de ponto, você vai ter como opção de usar o array um for-each. E esse for-each, enquanto função, ele espera como parâmetro uma outra função. Na prática, o que o for-each é? O for-each é uma forma de você pegar uma função que você criou e passar os valores do array para essa função, iterativamente, numa iteração. For each, né? O for já subentende isso, é uma iteração. Então, por exemplo, olha aqui essa linha. Só essa linha aqui por enquanto. O que eu tenho aqui? Eu tenho um array, né? Veja que eu posso, inclusive, invocar isso de um array declarado dessa maneira aqui. Não preciso nem declarar ele, atribuir para uma variável. Daí eu estou chamando o for each a partir do array e estou chamando uma função. Veja, eu estou fazendo um callback de uma função aqui dentro do for each. O que essa função faz? Veja que essa função aqui espera como parâmetro um n só. E o que ela faz com esse n? Bom, se esse n for ímpar, né? Se o n for ímpar, mostra na tela. Só isso que ela faz. Ela só mostra se for ímpar, né? Então, mostra se for ímpar. Então, é o nome dela aqui. Então, veja que quando eu jogo ela aqui, o que o for each faz? Ele joga o valor atual, né? Joga o valor atual desse array dentro dessa função, né? E aí, claro, isso aqui a gente omite aqui por enquanto, mas o log ifyod espera um valor, então o que o for each vai fazer? Vai jogar esse e invocar a função, joga o próximo e invoca a função, joga o próximo e invoca a função e por aí vai. Então, aqui temos um exemplo do JavaScript utilizando esse recurso de callback para implementar o for each dele. E aí você tem, assim, semanticamente, talvez de cara você não entenda o que está acontecendo aqui, né? Mas é mais ou menos assim, ó. Para cada item desse array, invoque essa função. Então, quem é essa função? Essa função é essa que espera um valor apenas aqui. Então, vamos ver isso aqui funcionando só para consolidar, né? Vamos criar uma variável x aqui que recebe, vamos limpar aqui primeiro, limpar, beleza. Que recebe um vetor com 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, essa variável foi criada. Daí eu posso chamar o for each a partir dela. Aí, ó, já está disponível aí. Daí, o que o for each espera? Espera uma função. Bom, eu posso jogar uma função que eu criei, ou eu posso jogar uma função que já existe. Por exemplo, a função de mostrar na tela. Então, para cada um elemento do x, invoque a função console.log. Então, está aqui ele mostrando os valores lá de dentro. É claro que fica bagunçado porque ele dá o valor e retorna o vetor inteiro, né? Mas se eu usasse o alert, por exemplo, o alert, que é o de mostrar a janelinha na tela, onde que está a janelinha agora que invocou isso aqui? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele invocou o alert para o vetor x, ou seja, ele foi passando o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 para o alert. E aí aconteceu o que vocês acabaram de ver aí. Então, pronto. Acho que para isso aqui é o suficiente, né, para a gente ter visto aqui o uso do callback dentro da função for each, como um exemplo de função em JavaScript que usa esse recurso de função como parâmetro. Lembrando que uma função que recebe como parâmetro uma outra função é chamada de função de alta ordem, certo? Está aqui registrado esse termo para você, se você ver novamente algum outro ponto, esse é o conceito. Então, for each, portanto, é uma função de alta ordem porque recebe como parâmetro uma outra função. Agora a gente volta aqui para um conceito de escopo, porque esse conceito de escopo em JavaScript
ele não é assim tão intuitivo, como, por exemplo, era lá em C ou em C++, onde você tinha aquele conceito ali de quando você tem uma função e essa função é invocada, é criado um escopo dessa função, e aí a variável que é utilizada lá dentro, quando essa função termina de ser chamada, quando dá o retorno dela, por exemplo, ou ela foi encerrada, esse escopo é destruído e, portanto, as variáveis dentro daquele escopo eram destruídas. Você tem parte desse conceito aqui aplicada também em JavaScript, só que em algum ponto isso pode se tornar um tanto confuso. Vamos ver se vocês acompanham aqui o porquê dessa possível confusão. Vamos dar um zoom maior aqui só para a gente ver essa função. Aqui tem a função remember, que recebe como parâmetro um number. E essa função remember retorna uma outra função. Essa função, o que ela faz? Ela retorna o number passado do parâmetro da função externa, exterior a ela. Então, em primeiro lugar, isso aqui é possível por quê? Porque o JavaScript, quando ele detecta quando você faz referência a uma variável, ele vai fazer sempre aquilo de desencadeamento de escopo, ou seja, se ele não achou aqui, ele vai ver, bom, number não está aqui dentro de function, dessa function aqui dentro. Aí ele vai procurar aqui dentro. Daí ele vai achar ela aqui, ou seja, é a que está sendo passada por parâmetro. Portanto, ele vai usar o valor que pertence a esse escopo aqui de dentro, né? Então, ok. O que essa função faz? Retorna uma função que retorna um número. O que temos aqui? Temos uma variável que está recebendo o retorno dessa função. Veja aqui, ó. Ela está recebendo remember passando 5 como parâmetro. Isso quer dizer que ela está recebendo essa função aqui. E depois, essa variável, que agora é uma função, porque ela recebeu o retorno dessa função, e o retorno dessa função é uma função, está invocando a função que ela recebeu como retorno. E aí ela está imprimindo 5 aqui. Aí você pode falar assim, não, tudo bem, ela tinha que imprimir 5. Só que se você está acostumado com esse conceito de escopo lá de C, por exemplo, você talvez poderia estranhar isso daqui, porque se eu invoco a função remember, o que eu poderia supor lá de C? Que ele executou a função e depois que acabou, o number que recebeu esses 5 seria destruído. Não é assim que você ia esperar em C? Pelo menos era assim que eu ia esperar que isso funcionasse da maneira como eu aprendi lá em C. Só que em JavaScript, o escopo de uma função é um pouco mais abrangente do que esse conceito de escopo de C. Ele chama de closure. Essa função aqui de dentro, que trabalha com o valor de uma função de fora, de um escopo fora dela, quando ela é invocada, ela tem a capacidade de engaiolar, enjaular o valor que pertencerá a ela no futuro. Como assim? Deixa eu tentar ser mais claro ainda. Mais claro, porque eu não estou sendo claro ainda. Veja, eu chamei essa função, eu chamei returned function para remember. Quando eu chamei returned function e invoquei ela, a função de dentro foi capaz de reter o escopo de quando a função remember foi chamada. A função remember foi chamada, retornou isso daqui, mas por acaso isso daqui precisava de alguma coisa do escopo dela. Então, isso daqui, essa função de dentro, quando foi devolvida aqui para essa variável, reteve o escopo da variável anterior, da função que foi invocada a partir dela. Então, é por isso que returned function conseguiu imprimir 5, porque number foi retido aqui dentro. Foi feito closure. Esse é o conceito de closure aqui. Essa function aqui de dentro fez um closure desse number aqui. Ou seja, mesmo que eu sei que eu dependo desta, quando esta me chamar, eu vou reter comigo aqui o que eu dependo dela, para que quando se eu for chamado sem ela, sem depender dela, eu tenha acesso ao que eu preciso para mostrar. Que foi o que aconteceu aqui. Ele chamou a função, essa função inicialmente passou um 5. Daí, quando eu fui fazer a chamada da função interna, aquele 5 que tinha sido passado anteriormente foi retido pela função de dentro. Então, isso é o conceito de closure, e aqui tem um outro exemplo de closure. Na verdade, é um exemplo de closure, mas que já estava sendo utilizado.
Então, temos uma função aqui, introduce myself. Essa função tem uma variável u, que é inicializada com student. E dentro dessa função tem uma outra função. Veja que essa função introduce aqui de dentro, ela está imprimindo duas variáveis. Nenhuma das duas variáveis pertence a ela somente. U pertence a introduce myself e my name pertence ao escopo global. Isso quer dizer que uma função em JavaScript consegue reter escopo não só da função diretamente associada a ela de dentro, como é o caso aqui, mas também do escopo global. Então, quando ela foi invocada aqui, veja, ela foi invocada aqui. Quando ela foi invocada aqui, o que ela faz? Ela inicializa uma função aqui dentro e está vendo que o retorno dela já é a função invocada, ou seja, a invocação dessa função aqui acontece aqui dentro. Então, quando eu faço isso, eu, por consequência, invoco isso. Então, quando eu invoquei isso daqui a partir daqui, essa função foi capaz de acessar tanto uma variável do escopo dessa função quanto do escopo global. Agora a gente vai para o primeiro conceito diretamente relacionado com os conceitos de orientação a objeto, que é o conceito de construtor. Ora, como eu havia dito, o uso das habilidades de orientação a objeto de JavaScript estão associados com as capacidades que a gente já mostrou até agora, como, por exemplo, pelo uso de função. Porque na prática, por exemplo, um construtor é uma função. Assim como também um construtor em C, em Java, em C++ também eram funções. Então, se a gente aprendeu bastante sobre função até agora, né, a aula praticamente foi só sobre isso até agora, a gente já aprendeu bastante do que preciso para falar sobre construtores. A diferença aqui agora, ou a novidade, é o uso do operador new. Então, quando eu uso o operador new associado com uma função, eu na prática estou criando um objeto. É isso que acontece quando eu uso o operador new. Então, o que seria software developer? Bom, software developer, pela própria estrutura, é uma função. Mas software developer associado com new faz com que o conteúdo dessa função fique restrito, ou seja, seja criado sempre um novo escopo para cada variável que for receber essa função. O retorno dessa função, né, ou o conteúdo dessa função. Então, por exemplo, quem que é software developer? Nesse contexto aqui, software developer é uma função, que é uma função construtora, que inicializa uma variável, aqui uma propriedade chamada linguagem favorita com JavaScript. Daqui a pouco a gente conversa sobre this. Mas se você já viu C++ e Java, você já tem uma ideia do que é this. Mas ok. Então, isso quer dizer que qualquer um elemento que receber new software developer consegue referenciar a partir de si um atributo chamado favorite language. É o que temos aqui, por exemplo. Temos aqui uma variável engenheiro e outra variável programador. Ambas receberam novas instâncias de um objeto software developer. Isso quer dizer que se eu chamar aqui engineer.favoriteLanguage, o engineer vai ter JavaScript, porque isso foi definido no construtor. Se eu chamar programmer.favoriteLanguage, a mesma coisa. Bom, vamos ver isso, né? Vamos limpar aqui, colar ela aqui. Pronto, está criada. Então, o que ele tinha feito lá? Ele tinha feito um var programador, recebe new, software developer, tanana, tanana. E ele fez também um engenheiro receber isso daqui. Bom, agora, se eu acessar prog.linguagem favorita, tá lá. Se eu acessar engenheiro.linguagem favorita, tá lá. Então, veja que isso comporta-se muito parecido com o comportamento de um objeto como o qual você aprendeu lá nas linguagens anteriores, aí das disciplinas anteriores. Veja que eu criei dois objetos, cada um dos dois referencia um atributo em comum para objetos dessa classe aqui. E aí, só que a diferença é que esse atributo agora está estático, né? Todo mundo recebe o mesmo atributo estático. Mas isso pode ser mudado também. Eu posso criar atributos, eu posso criar objetos passando valores para o construtor. Então veja, é o mesmo construtor do software developer, só que ao invés de, além de inicializar a linguagem favorita com JavaScript, ele pega o valor passado por parâmetro e inicializa uma propriedade aqui chamada name. Então você consegue fazer isso aqui agora.
criar duas variáveis com um novo objeto dessa classe aqui, cada um com um nome diferente. E, mais uma vez, ainda não fomos introduzidos oficialmente a this aqui em JavaScript, mas já iremos. Agora, para falar sobre o uso do this, por que é importante falar sobre o uso do this? Bom, lá nas linguagens já consolidadas nas memórias de vocês, aí, Java, C++, enfim, Python, o uso do this ele é bem mais intuitivo, porque o this basicamente é usado dentro de métodos de funções ou dentro da definição de um objeto, de uma classe, e ele referencia o próprio objeto que está invocando, por exemplo, um método daquela classe. Ele referencia sempre o objeto que está utilizando aquela que pertence àquela classe. Então, se eu tenho lá uma classe bola e um método encher, e aí this.var recebe 30 unidades de medida de enchimento de bola, né? Então, o this dizendo, olha, é a bola, o objeto específico bola que invocar esse método vai ser referenciado por esse ponteiro this. Aqui em JavaScript, o this já tem uma função tanto assim, um comportamento um tanto diferente, porque de cara, mesmo se você não definir this, você já tem acesso a um this aqui, como é o caso aqui. Ó. Aqui eu estou na... Eu vou até fechar esse aqui, vou abrir uma nova guia aqui para poder abrir um novo que esteja zerado. Pronto. Talvez era isso que eu tinha que ter feito lá no caso anterior. Ó, veja que quando eu referencio this aqui, ele já me referencia um objeto, que é o objeto window. Ou seja, mesmo no escopo global, this já existe. E this está apontando para um objeto chamado window, que é esse objeto aqui gigantesco, que tem um monte de propriedade dentro dele. Então, quando você referencia this, seja dentro de um método, seja dentro de uma função básica, você tem sempre que ter cuidado para ter a certeza de que ele está referenciando o this correto. Ou seja, se você está chamando this, é o this de fato que referencia o objeto que está invocando aquele método, ou é o this global, o this original que não foi, que segue sendo apontado para o window. Então, por que é importante você saber disso? Porque existem três formas de uso do this dependendo da invocação que você está realizando. Por exemplo, quando você usa aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui eu tenho a função gato, né, que na verdade é um construtor. Né? O que esse construtor faz? Inicializa o nome do gato com o nome que é passado pelo parâmetro e cria um atributo aqui, né, uma propriedade, eles chamam mais de propriedade, chamada sayName, que na verdade é uma função que diz o nome do gato. Então, a ideia disso aqui é dizer, miau, meu nome é o gato, o nome do gato que você colocou aqui. Então, quando ele está dizendo assim, this.name, ele está esperando que esse this aqui referencie esse name aqui. E que, portanto, seja um this que referencie esse objeto aqui. Um objeto da classe gato. E é o que de fato está acontecendo aqui na continuação do exemplo. Ele criou um gato aqui chamado Bailey, né, usou o new, usou o operador aqui, um construtor, passou o nome como parâmetro, e quando ele chamou, veja, ele invocou a função sayName. Então, como é que deu certo isso daqui? Porque quando eu chamo Bailey recebe new cat, esse ponteiro this aqui, ele vai ser atribuído ao objeto Bailey todas as vezes que eu invocar um método a partir desse objeto. Entende? Então, assim, quando eu faço Bailey.sayName, automaticamente o this, o ponteiro this, passa a apontar para Bailey ao invés de apontar para o window, como acontecia antes. É o que ele está dizendo aqui. Ó. Quando eu estou chamando um método, bom, lembra, aqui a única diferença que ele está dizendo de método para função é que um método é quando é invocado a partir de um objeto, enquanto que uma função ela é invocada individualmente, sem precisar de um objeto. Então, quando eu invoco um método, portanto, eu invoco um método a partir de um objeto, o this é apontado para esse objeto. Quando eu invoco uma função, ou seja, sem método, sem objetos, esse this continua lá pertencendo ao contexto global, ou seja, ele continua apontando lá para o window. Então veja que para cada um dos casos o this está tendo um comportamento diferente. Para o caso onde eu crio um new aqui,
Ok, o this vai incluir esse novo objeto. O this vai considerar o novo objeto que foi criado a partir do new aqui. Mas ele só vai apontar para esse novo objeto quando eu invocar um método a partir desse objeto, que é o caso aqui. Então, existem, o mais importante que você tem que ter visto desse slide aqui, é principalmente esses outros dois aqui, que quando você invoca uma função sem objeto nenhum, o ponteiro continua apontando para o window, ou seja, o ponteiro this não é atribuído para o contexto da função, mas quando você chama por um método, por um objeto, sim. Dito isto, existem outras duas formas, que são novidades até aqui para a gente, de invocar uma função. A primeira delas é o call. Veja, é a mesma coisa eu chamar multiply, abre e fecha parênteses, 3 e 4, de chamar multiply.call o window 3 e 4. É a mesma coisa. É a mesma invocação. Então, o que o multiply faz? Multiplica o n1 por n2. Ok. Mas perceba aqui que o call espera como parâmetros, além dos parâmetros originais da função que você está invocando a partir do call, um primeiro parâmetro aqui, que nada mais é do que o this. Ou seja, quem você quer que seja o this nesse contexto aqui. Nesse caso aqui, por causa disso, porque o call consegue fazer um this, consegue redirecionar o ponteiro this para outro ponto, você pode fazer uma estratégia que seria do tipo pegar emprestado métodos de outros objetos. Como assim? Veja, isso aqui é uma outra forma de se criar um objeto. Só que a diferença é que você está criando um objeto único aqui. Você está criando primeiro que ele é constante, ou seja, ele não vai aceitar outra atribuição além dessa que está sendo feita aqui. Segundo que você está criando, você não está criando uma classe, você está criando um objeto só e pronto. Esse objeto ele não vai poder dar origem a novos objetos. Então, esse objeto aqui, Mockingbird, ele tem dois, vamos chamar de dois atributos aqui. Um é título, né, que seria como se fosse um livro, enfim, um livro qualquer aí, que tem um título, e tem uma descrição, né, para esse título. Essa descrição é uma função que imprime na tela o nome do livro e a categoria dele aqui. Veja que foi criado um outro objeto aqui, chamado Pride, cujo atributo é apenas título, que tem o título do livro aqui, né, Orgulho e Preconceito. Veja, a função describe, que está aqui, chamada a partir de Mockingbird, então mockingbird.describe, ia mostrar na tela To Kill a Mockingbird is a Classic Novel. Por quê? Porque ela foi definida para ser assim, e quando ela foi... E como isso aqui está dentro de um objeto, ou seja, a função describe foi invocada a partir de um objeto, this vai apontar para esse objeto no momento que essa função for invocada, como eu falei alguns slides atrás. Agora, como eu estou chamando a função describe a partir do call, lembra lá, o call, além dos parâmetros da função, ele espera um que você diz, olha, use isso aqui como this. Como nesse caso aqui ele usou o window como um this, não mudou nada, porque por padrão this aponta para o window, que é o objeto primário lá da sua, quando você abre o seu console lá, por exemplo. Nesse caso aqui, a função describe, ela não espera parâmetro nenhum. Se você chama então a função describe pelo call, o único parâmetro que vai ter é quem você quer que seja o this. Isso quer dizer que se você invocar describe pelo call e passar pride para dentro do call, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função describe, mas no lugar de this.title apontar para esse daqui, ele vai apontar para esse title aqui. Por quê? Porque justamente o call fez isso, fez com que o this referenciado aqui, ao invés de ser invocado a partir do objeto que o invocou, que seria o padrão, ele vai ser referenciado agora a partir do objeto passado como parâmetro a partir do call. E aí você teria como saída isso daqui. Certo? Veja, também existe uma outra função muito parecida com call, e a única diferença dela, ela também é usada para invocar uma função, e ela também espera
um parâmetro para você dizer quem que é o this que você quer que seja referenciado a partir dela. A única diferença é que você pode passar os parâmetros esperados pela função dentro de um vetor ao invés de passar eles separados. É só isso de diferença, ok? Então, os 3 e 4 passados separadamente no call, aqui para o apply, são passados dentro de um vetor. Então, é dito que você vai usar apply quando você não sabe, por exemplo, de antemão, o número de parâmetros esperados pela função. O que é muito difícil de não saber, né? Porque geralmente quando você está acessando uma função, você tem acesso ao protótipo dela e o protótipo te dá a noção de quantos parâmetros você precisa. Mas é a mesma coisa e o efeito prático é o mesmo. Eu posso... aqui, como é que ele pegou o emprestado? Veja, Pride pegou emprestado a função describe de Mockingbird e imprimiu o seu próprio título, né, no lugar do título de Mockingbird. Isso é pegar emprestado. Ele tomou o lugar do this aqui nesse caso. Okay. No caso, o title pertence à constante Pride. Sim, porque foi definido aqui dentro, de fato, né? Você definiu um objeto, né? É um objeto constante, ou seja, quando você define const aqui, isso quer dizer que depois que foi definido, você não pode atribuir mais nada a ele além do que já foi. Mas sim, esse objeto foi definido como tendo um atributo chamado title, certo? Esse objeto, por acaso, tem um atributo chamado title. Posso utilizar o atributo em qualquer função? Sim. Espera aí. Somente pelo fato deste atributo não mudar mais. O fato dele não mudar mais é uma característica de variáveis do tipo const, como inclusive em toda linguagem, né? Toda linguagem que define um const, a ideia é essa, é você garantir que esse valor não sofrerá alteração ao longo da execução do seu programa. Então, assim, você pode utilizar o atributo em qualquer função, independente se ele for const ou não. Não é o const que vai te dar isso. Por exemplo, daria certo se fosse um pride que não tivesse um atributo title aqui, não daria certo. Por quê? Porque ele ia ser jogado para cá, o this ia apontar para ele, mas o this ia procurar um atributo chamado title e não ia encontrar. Então ele não ia conseguir imprimir isso aqui, né? Porque o objeto que você estava passando aqui como parâmetro não teria esse atributo. Mas aqui bom, por que isso aqui foi colocado? Isso aqui foi colocado no contexto de dizer que Pride pegou emprestado um método. Veja que se o Pride tivesse também describe, ele seria a mesma coisa que um Mockingbird, né? Seria um objeto parecido com um Mockingbird. Então, nesse caso, o this apenas procura o atributo Pride. Não, o this procura o atributo Title, né? Isso. O this procura o atributo Title, exatamente. Então, o atributo Title existe dentro desse contexto que você passou para ele. Então, se sim, ele substituiu. É uma forma de você... Bom, a gente vai ver mais adiante um pouco que, a partir dessa possibilidade de você manipular o this, você consegue, por exemplo, fazer com que apenas em um ponto seja definida uma função e que qualquer objeto que queira compartilhar aquela função, ele pode, e a execução dessa função, ela não vai ter uma cópia para cada objeto, ela vai referenciar apenas um. Aqui é um vislumbre do que a gente vai ver mais adiante. Então, assim, a ideia aqui é já adiantar que, veja, eu consigo, a partir da manipulação de this, aproveitar funções de outros pontos. Então, a gente vai ver que isso mais adiante vai ter uma função que é, por exemplo, usar herança, usar subclasses dentro de JavaScript. Teremos exercícios sobre isso aqui, teremos formas de consolidar isso aqui e ver se a gente realmente entendeu mesmo. Mas olha aqui agora uma coisa curiosa. Aqui é um callback, né? Um callback, ou seja, uma função que recebe como parâmetro outra função e invoca ela. E essa função aqui tem um nome curioso, invoca duas vezes, ou seja, ela recebe uma função e invoca essa função recebida duas vezes. Aqui temos um objeto cachorro, com um atributo idade já setado como 5, e o atributo cresce um ano definido como uma função que pega a idade e cresce um ano, né? Acrescenta um ano à idade do cachorro. Bom, aqui está a invocação do método cresce um ano. Então, eu invoquei o método e depois mandei imprimir a idade, né? Quis ver a idade, e ele imprimiu 6 para mim lá.
Depois eu chamei a função invoke twice, né, invoque duas vezes, e passei como parâmetro a função cresce em 1 ano. Quando eu fiz isso, teoricamente o cachorro tinha que estar com 8 anos, porque o que se espera da função invoke twice é invocar a função que é passada para ela por parâmetro duas vezes. Então, o que eu esperava era que o cresce 1 ano fosse invocado duas vezes, 7 e 8, e imprimisse 8 aqui agora. Bom, por que que isso não está acontecendo? Aqui, no invoke twice, ele está chamando a função, dentro do contexto dessa função, individualmente. Veja que é uma função chamada sozinha. Então, para ele não importa se essa função foi passada para ele a partir de um objeto. O que ele vai fazer é como que copiar essa função para cá e vai invocá-la. E aí, o que vai acontecer? O this, nesse caso aqui, vai se comportar exatamente como ele se comporta quando uma função é invocada sem objeto, por exemplo. E foi o que a gente tinha visto lá. Quando uma função é invocada, o this permanece no escopo global, no objeto global, no window. Isso quer dizer que, quando eu faço CB e CB aqui, ele não vai referenciar o this do cachorro. Ele vai referenciar o this no escopo global, e no escopo global não vai ter um atributo age. Ou seja, se eu faço isso com a expectativa de que isso aqui seja invocado duas vezes, não está acontecendo porque, pelo fato de estar sendo invocada uma função sozinha, isso aqui vai se comportar exatamente como deveria se comportar uma função sendo invocada sozinha, com o this apontando para o escopo global. E isso vai ter problema porque quando ele tentar executar a função, o this, ele vai chamar o this, mas o this não vai estar apontando para esse objeto e sim para o escopo global. Mas temos uma solução para isso, que é o bind. O bind permite você definir diretamente o valor de this, ou seja, permite você fazer uma associação direta entre o this e quem você quer que seja o this, independente do contexto. Veja que é uma situação, inclusive, temporária. Já vamos falar aqui. Veja, é a mesma função, o mesmo objeto com o mesmo comportamento. Tem uma idade e tem uma função cresce 1 ano. O bind, o que ele faz? Lembra lá do call, né? O call invoca uma função por outra. O bind, ele pega a função que está sendo invocada a partir dele. Então, veja, é a função cresce 1 ano que está invocando o bind. E ele fala assim, olha, cresce 1 ano, o this que tem lá dentro do cresce 1 ano é dog. O this é dog. Ou seja, ele faz é como se ele fizesse uma cópia dessa função, ele seta o this dessa função para dog e retorna essa função para alguém. Esse alguém é esse myGrow aqui. Então, quando eu estou passando myGrow aqui para invoke twice, e quando ele invocar aqui cb, que vai ser myGrow, vai ter certeza que isso aqui vai der duas vezes, porque o this nesse contexto agora vai ser dog. Ou seja, quando eu fiz o bind do grow on year, eu estou dizendo, olha, o que tiver de this aqui dentro é dog. Beleza? Então, pega essa função, faz uma cópia dela, mas substituindo o this por dog, e atribui para alguém aqui. Esse alguém foi passado para cá, foi invocado duas vezes, e por acaso vai dar certo da idade estar com 7 anos, porque nessas duas vezes que ele foi invocado, o this ao qual ele referenciou aqui é o this do cachorro. Então é por isso que mesmo uma cópia da função conseguiu referenciar o objeto original, porque o this está referenciando o objeto original. Perceberam aí? Vamos lá, vamos colocar isso aqui em prática, sob o risco do ocultismo computacional entrar em ação, mas vamos assumir esse risco. Aqui é a definição da função. Aqui é a definição do objeto cachorro. E aqui é o bind do this do grow on year ao cachorro. Bom, agora vamos chamar o invoke twice aqui para o cachorro, para o myGrow, que foi o bind do cachorro.
ele fez alguma coisa, só que ele não deu retorno, mas vamos chamar aqui o dog.age. Dog.age está dando 7. Se eu chamar dog.growOnYear de novo aqui, dog.age agora é 8. Veja, eu continuo tendo acesso à função original do cachorro e ela continua dando certo. Por quê? Porque quando ela é invocada, o this aponta para o cachorro e o this setAge consegue acessar e incrementar isso daqui. No caso do invoke twice lá, se eu for aqui, ó, o cachorro está com 10. Então agora eu tenho duas formas de acessar a mesma função. Por que continua dando certo lá no cachorro original? Porque em ambas, o ponteiro this vai estar sempre apontando para o mesmo objeto. O mesmo dog que foi feito aqui está sendo aproveitado tanto quando é chamado pelo próprio dog, que é o comportamento que se espera mesmo, quanto quando é chamado por myGrow, quando o myGrow fez um bind, ou seja, restringiu o this a dog toda vez que myGrow é chamado. Então, continuando aqui. Ó. Agora vamos para o conceito de protótipo. O conceito de protótipo é muito importante em JavaScript porque a partir dele se consegue alcançar, por exemplo, herança. O que temos aqui? Bom, temos uma definição de um construtor que define uma pessoa, né, um objeto aqui da classe pessoa. Aqui já está se comportando mais como classe mesmo, como definição de classe e instanciação de objetos, porque aqui eu tenho um construtor pessoa que espera 3, 4, 5 parâmetros, e aí quando ele é invocado, quando ele é chamado new aqui, pronto, eu crio um novo objeto. Aí tem um detalhe. Quando eu vou lá no person1 ponto, ele tem acesso a um método aqui chamado valueOf. E se eu olho para a definição da função aqui do meu construtor, não tem nenhum método valueOf aqui definido. Bom, se não tem nenhum método aqui de valueOf definido, de onde provém esse valueOf? É o que está dizendo aqui. É um método herdado de uma classe chamada Object. Então, assim como em Java, todo objeto criado, independente se você usou herança ou não, herda de Object. Então, em Java é assim, em JavaScript é assim também. Só que, vamos lá no console novamente. Vamos aqui criar a classe pessoa, o construtor da classe pessoa. Vamos colocar só nome e idade. Então, this.name recebe name, this.age recebe age. Então, esse é meu construtor. Agora vamos criar uma pessoa 1, recebe new, person, Manuel e 44 anos. Pronto, então, se eu for aqui, ó, pessoa, eu vou ter lá nome e idade. Mas além disso, veja que tem outras opções aqui de acesso. Constructor, Result Properties, Prototype of, etc. Então, de onde que veio isso daqui se eu não implementei esses métodos aqui dentro da minha classe Person? Justamente são os métodos que pertencem à classe Object. São métodos e alguns atributos que pertencem à classe Object. Isso quer dizer que qualquer objeto criado em JavaScript, por consequência, herda da classe Object. Mas se você for lá na classe Object, e apertar o ponto aqui, você vai ver que a classe Object tem muito mais opções de acesso de métodos do que só aqueles que a gente tinha visto ali agorinha. Isso quer dizer que, na verdade, um objeto herda de outro objeto não necessariamente tudo o que foi definido no objeto pai. Na verdade, um objeto herda conteúdo de outro objeto que pertence ao protótipo da classe pai. Então, essa é a importância do conceito de protótipo aqui dentro. Então, um protótipo é um mecanismo pelo qual objetos JavaScript herdam recursos um do outro, ou seja, tudo que está no protótipo de um objeto de uma classe pai, se você quiser compartilhar com a classe filha, você vai fazer com que o protótipo da classe filha receba o protótipo da classe pai. Mas, por enquanto, o que a gente tem aqui de herança imediata, mesmo sem você fazer quase nada, você só definiu aqui um construtor, definiu um novo objeto. Então, quer dizer que
todo novo objeto vai herdar o que está no protótipo de sua classe, que por sua vez vai herdar o que está no protótipo de sua classe pai. Ok, então mesmo eu não tendo definido como person sendo filho de object, isso aqui já acontece por padrão. Mas person 1 vai ter o que tem person no seu protótipo. Acontece que aqui a gente ainda não definiu o protótipo de person, mas aqui sim. Então, veja, é o mesmo construtor, só que agora com a diferença de que lá no construtor da classe person, eu estou definindo para o seu protótipo um atributo aqui chamado firewall. E esse atributo nada mais é do que uma função que imprime o nome da pessoa e, enfim, uma mensagem aqui no final. Bom, agora, todo mundo que você definir aqui como objeto da classe person vai possuir um firewall. Veja que eu nem preciso fazer person1.prototype.firewall. Basta que eu chame assim e ele já vai procurar isso. Se ele não ver isso definido dentro do construtor, ele já vai procurar isso no protótipo. E aí aqui acontece também aquele processo de desencadeamento. No caso aqui é um desencadeamento de protótipos. Lá naquele caso anterior era um desencadeamento de escopos, né? Se eu não acho no meu escopo, procuro no anterior até chegar no escopo global. Aqui, se eu invoco um método, ele vai procurar primeiro esse método no escopo local aqui da própria classe. Se não tiver, ele vai procurar no método da classe a quem ele herda, até chegar no prototype do object, que é a classe genérica padrão que todo mundo compartilha. Então, outra vantagem de você usar o prototype é o seguinte. Aqui foi criado um farewell. Né? Então, isso quer dizer que todo novo objeto da classe person, quando invocar o método farewell, vai invocar sempre esse método aqui. Tipo assim, todo mundo vai compartilhar desse mesmo método que foi definido nesse protótipo. Você consegue uma economia de memória considerável com isso, porque, do contrário, se você definisse esse método aqui dentro do construtor, cada novo objeto possuiria sua própria instância, entre aspas, do método definido lá dentro. Quando você define um método dentro do protótipo, cada novo objeto vai compartilhar esse mesmo método dentro desse protótipo. Então, o protótipo de imediato tem duas funções. Uma delas é definir o que será comum a todas as classes que compartilham a todos os objetos que pertencem a essa classe. Então, por consequência, criei um objeto aqui person, esse person vai ter tudo que o protótipo de person tem, que no caso aqui é apenas farewell. Mas todo novo objeto também vai ter isso daqui, e é literalmente esse daqui. Todo mesmo objeto vai compartilhar desse mesmo método aqui dentro do protótipo. E a outra funcionalidade para usar protótipos é você economizar memória, uma vez que você faz referência apenas a uma única chamada dessa função. Muito cuidado com o uso de protótipos, porque ele pode ter dois comportamentos diferentes aqui, dependendo de como você manipula. Veja, aqui temos um construtor da classe hamster. Né? É como se fosse uma classe hamster. Essa classe só tem um único atributo, que é hasFor, igual a true. E foram criados dois objetos aqui da classe hamster. Na sequência, foi definido um método no protótipo da classe hamster, chamado eat, que a única coisa que faz é imprimir na tela chomp, chomp, chomp. Então, veja que isso aqui seria como se fosse na sequência, de fato, do seu código. Então, depois, eu já defini os objetos e depois de ter definido os objetos, eu acrescentei um novo método a eles. Então, eu posso chamar esses métodos a partir desses objetos sem problema, isso não vai ter problema. Então, aqui de cara, criei uma função, criei um construtor e quis adicionar um novo método aos objetos já criados a partir desse construtor. O protótipo te permite isso. Então, daqui você já viu uma vantagem desse uso. Eu não precisei ir lá em cada um e definir. Então, criei no protótipo, chamei para eles individualmente, para os dois objetos já criados. Agora, nesse ponto aqui, como se fosse a continuação, está sendo reatribuído, redefinido o protótipo. Ele está querendo dizer que o protótipo agora possui esses únicos dois atributos. Is hungry igual a false e color igual a brown.
Então agora o protótipo que só tinha o it aqui foi sobreposto. Veja, quando eu usei o igual aqui eu sobrepus, eu não adicionei, sobrepus. Por consequência, quando ele tentou invocar color a partir do waffle, que era o objeto que já tinha sido criado, ele retornou undefined, ou seja, quando eu sobreponho o protótipo, eu não consigo que essa sobreposição atinja os objetos já criados, diferente de quando eu adiciono. Quando eu adiciono o valor ao protótipo, os objetos já instanciados sofrem esse efeito. Quando eu sobrepus, os instanciados não conseguiram fazer isso. E veja que ele está invocando o it aqui. E ele ainda continua funcionando, o método it. Isso quer dizer que isso daqui ainda faz referência a uma versão antiga do protótipo, que ainda está em memória ainda. Mas o outro que está invocando um atributo que foi definido depois, a partir de uma sobreposição, não consegue acessar. E aí o contrário. Agora foi criado um novo objeto, e esse objeto está tentando acessar it, mas ele não possui mais it como função, porque foi sobreposto. Então, mas ele possui isHungry e color, que é da nova sobreposição. Então, esses dois aqui ainda estavam conseguindo acessar it, esse daqui ainda acessou it, porque ele ainda fazia referência a uma versão anterior que ainda estava na memória. Mas esses daqui, depois de instanciados, já fazem referência à nova versão do protótipo, que já não possuía it, mas que possuía os atributos isHungry e color. É simples assim, é da maneira como está descrito aqui. Então, a adição é suportada pelos objetos em memória, a sobreposição não. Bom, dito isso, existe um recurso chamado create para a criação de objetos que, quando associado com essa capacidade de adicionar valores a protótipo, tem a função de criar objetos que herdam de outros objetos. Como assim? Veja aqui, ó. O que é isso? É uma definição de um objeto chamado mamífero, né? Que tem dois atributos, vertebrado como um booleano e airbones como um inteiro. Bom, quando eu chamo object.create, o que ele faz? Ele cria um objeto vazio. O que o object.create faz? Cria um objeto vazio, mas cujo o valor do protótipo desse objeto vai conter o que está aqui nessa variável. O que tem nessa variável? Tem um mamífero. Ou seja, rabbit, quando recebeu isso aqui, está retornando no momento um objeto vazio, mas um objeto vazio que já tem como atributos vertebrado e earbones. Por que ele tem como atributo vertebrado e earbones? Porque quando eu chamei o object.create, ele criou um objeto vazio, mas cuja a propriedade prototype recebeu mamífero. Então, recebendo mamífero, esse objeto que recebeu essa variável rabbit, que recebeu esse objeto vazio, teve setada, portanto, para o seu protótipo agora, mamífero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu criar qualquer objeto usando o object.create, passando mamífero para ele, eu garanto que no protótipo desse novo objeto criado vai ter sempre esses dois atributos aqui. Eu poderia depois, na sequência, adicionar novos atributos a rabbit, mas tudo aquilo que pertencia à classe mamífero aqui, né, que foi definida a partir desse objeto aqui constante, continuaria pertencendo a ele e pertencendo a qualquer outro objeto que fosse criado a partir de object.create. Perceberam então a utilidade disso daqui? Então o que é isso daqui mais adiante? Underline, underline, proto, underline, underline é o atributo que referencia o protótipo de um objeto. Então se ele faz essa comparação aqui estrita, perguntando, olha, o protótipo de coelho é um mamífero, ele vai retornar true porque coelho foi criado a partir do object.create. Então ele pode acessar vertebrados e airbones, que ele vai retornar o valor que vai estar lá em vertebrados e airbones. E aí ele vai poder depois adicionar o que quer que seja de mais específico do coelho, mas aquilo que é genérico para mamíferos vai continuar sendo vertebrado e airbones, e como é constante, você não vai poder mudar, né? Se você quisesse colocar valores aí sem serem mudados. Então,
Dito isso, você consegue fazer algo um pouco mais avançado aqui usando o object.create. Veja aqui, acompanha comigo. Aqui foi criado um construtor para uma classe animal. Eu estou usando exatamente a nomenclatura de classes e objetos tradicional, de orientação a objetos. Então, eu estou criando aqui um construtor da classe animal que pega como parâmetro o nome e seta para o objeto dessa classe. Além disso, dentro da definição desse construtor, não, desculpa, não é dentro, não é fora. Eu estou dizendo, olha, lá no protótipo da classe animal, adiciona um método chamado walk que só imprime na tela. O animal anda. Só isso. Então, veja, eu estou definindo o atributo diretamente dentro do construtor, enquanto os métodos eu estou definindo pelo protótipo. É uma prática, né? Atributo define dentro do construtor, método define a partir do protótipo. Agora aqui é interessante. Aqui eu estou definindo agora um novo objeto, uma nova classe chamada gato, que também é inicializada a partir do seu nome. E veja que eu quero entender aqui que esse gato está herdando de animal. Então, o que é isso aqui? Call é aquele jeito de você invocar uma função, que recebe como parâmetro o valor original da função, o parâmetro original da função, mais o this. Como que o call funciona a partir de animal? Bom, animal foi criado como um construtor. Portanto, se eu faço call em animal, eu estou invocando esse construtor. Daí eu estou passando o nome desse gato para o construtor aqui dentro. Só que eu estou passando this dizendo, não é você, animal genérico. É esse gato aqui que está chamando esse construtor aqui. É o mesmo conceito de construtor que a gente aprende lá em C++, inclusive, que é dito que é importante que você aproveite o construtor do pai, para que ele inicialize aquilo que é incomum para o pai, e depois você inicializa apenas aquilo que é específico do filho, que é o que ele está fazendo aqui. Aquilo que é comum para o pai, que é o nome, está sendo inicializado a partir do construtor do pai, e aquilo que é comum, que é exclusivo do filho, aqui está sendo só a inicialização dos dados do gato, né? O número de vidas aqui. E aí, o que mais está sendo feito? Olha assim, como que está sendo inicializado o protótipo do gato, para dizer justamente que esse gato herda de animal. Veja, lembra lá que o create do object retorna um objeto vazio, cujo protótipo é aquilo que foi passado por parâmetro. Então, o que o object aqui está fazendo? Está criando um objeto vazio, cujo protótipo é o mesmo do protótipo do animal. Bom, o que tem no protótipo do animal? O método walk. E o que ele está fazendo depois? Ele está pegando esse retorno desse objeto vazio, cujo protótipo é o mesmo do protótipo do animal, e está atribuindo para o protótipo do gato. Ou seja, depois disso, todo objeto da classe gato vai ter o mesmo protótipo de objetos da classe animal. O que na prática é dizer que gatos herdam de animais e que, portanto, gatos vão ter o mesmo método que tem lá na classe animal. Agora, uma correção aqui é necessária para que isso aqui dê certo, que dentro do protótipo também tem um atributo chamado construtor. Então, é importante que quando você disse que o protótipo do gato é igual ao protótipo do animal, ele acabou trazendo também o construtor do animal para dentro do protótipo. Aí você está corrigindo isso aqui. Você está dizendo, não, olha, o construtor do protótipo do gato é do gato e não do animal. Ou seja, quando eu invocar o construtor do gato, eu vou invocar o do gato, que foi esse aqui que foi criado, e não o do animal, que é o original aqui criado, que é a classe base, né? Então, para isso aqui, veja, no futuro, o que aconteceu depois na sequência? No protótipo do gato foi adicionado um novo método chamado meow, que mostra na tela meow. Isso aqui acontece apenas no gato, é exclusivo do gato e, portanto, qualquer outro objeto que se pretende derivar de gato, por exemplo, sei lá, você quer fazer uma classe gato siamês. Se você colocasse ela para... Você teria que colocar aqui também, gato siamês pronto, prototype, recebe object.create gato.prototype. Ou seja, ele ia herdar tanto do gato, tanto o meow do gato, quanto o walk do animal e os futuros métodos que um gato siamês tem que outros gatos não têm. Então,
aqui, quando eu adicionei miau ao protótipo do gato, miau pertence agora apenas ao gato. E aí o que temos? Temos um gato sendo instanciado aqui, chamado Billy. Então o Billy mia e o Billy anda. Mas o miau pertence ao gato, enquanto o walk é compartilhado com objetos da classe animal. Ou seja, está dizendo assim, todo animal anda, mas só gatos miam, né? Que é o conceito de orientação que está sendo aplicado aqui. Enquanto que o name está sendo impresso, vai ser impresso o name do gato, ainda que name tenha sido definido apenas na classe Py, né? Mas quando ele chamou o construtor aqui da animal dentro do Py, ele disse, olha, é o meu name, é o this, ou seja, é o deste e não o seu aqui. Então, quando ele fez isso daqui, ele, primeiro, né, compartilha do this, compartilha do name que o animal tem, mas na hora de inicializar, ele cuida de inicializar o próprio e não esse que pertence aqui ao construtor mais genérico. Veja, então, é disso aqui que eu estava falando que JavaScript faz adaptações da sua própria linguagem para que possa alcançar o paradigma. Veja, não tem palavras-chave aqui do tipo extends, como em Java, né, que diz que uma classe herda de outra quando usa extends, ou não tem dois pontos, classe tal, dois pontos, classe tal, como é em C++. Então, ele tem aqui os recursos da linguagem que foram moldados para que funcionasse o conceito de orientação a objetos, e funciona, né? Aqui é o exemplo prático disso aqui. Isso aqui funciona, né? Não vou colar lá porque a aula já está grande também. Mas depois vai ter acesso a esse código, você pode testar isso aqui também para você ver que isso aqui funciona. E que na prática é o que está acontecendo. Você tem métodos que eram do pai sendo chamados, métodos que são só do filho sendo chamados, e atributos que foram definidos apenas no pai que foram chamados. Assim como se você chamasse billy.lives aqui, você também teria o atributo que foi definido apenas no construtor do filho, mas que também é acessível aqui. Então, é assim que a gente lida com os principais conceitos de orientação a objetos em JavaScript, e a gente vai usar isso na medida em que isso for atuar para a gente dentro do comportamento que a gente quer adicionar em página. Então, volta e meia, a gente vai ter que usar alguma coisa de orientação a objetos para poder adicionar comportamento a páginas. E esse aqui é o geral, né? É o principal que a gente tem de orientação a objetos em JavaScript, que é importante para a aula de hoje, que cabe dentro de uma aula também, né? Eu agradeço bastante aí a atenção de vocês esse tempo todo e até a próxima oportunidade.